Então, gente, voltando, no último vídeo eu falei sobre os meus sangramentos, o motivo do sangramento, que a gente detectou com 3 meses de gestação que eu tinha um pólipo cervical na saída do colo do útero. Então, daí tava o motivo de eu sangrar tanto. E, e aí a médica continuou então acompanhando de perto esse pólipo, né? Toda a ultrassom que eu fazia posteriormente, eu tinha que fazer uma transvaginal junto com a ultrassom, o que não é normal, né? Porque depois dos 3 meses, todas as ultrassons são feitas acima, em cima da barriga, onde está o útero mesmo, né? Mas eu tive que fazer essa transvaginal, não tinha muita saída para mim. E aí toda transvaginal, a médica que fazia ultra, ela já me conhecia, né? Que eu comecei a fazer sempre com ela. Ela ia medindo o tamanho do pólipo, ia medindo como é que estava a situação, o colo do útero ela media também. E isso foi muito importante. Mas essa transvaginal foi extremamente importante para o meu caso. Gente, eu também disse que a minha sexagem deu errada, né? Eu era um menino e depois virou uma menina. Então ela ganhou o nome de Marina. Era Fernando, né? E depois ganhou o nome de Marina. Não foi muito tempo, né? Mas eu fiquei bem umas 7 semanas chamando a Marina de Fernando. Bem umas 7 semanas mesmo. E que foi quando detectou na ultrassom, né? Que eles mostram assim, 3 pontinhos assim, que é uma pepequinha. Quando é menino aparece tipo uma coisinha mais acentuada assim. Então, gente, tinha uma bebezinha, tava indo bem, todas as outras Marina sempre esteve muito bem, assim, super acima do esperado, inclusive. Ela demorou muito para aparecer, né? Como vocês sabem, como eu contei no outro vídeo, até aparecer o embrião demorou um tempão, meu beta tava altíssimo, mas ela, depois que apareceu, ela só foi, sabe? Só foi crescendo, só foi desenvolvendo, o batimento sempre super bem, os bracinhos, perninhas, tudo muito bem, fígado, eles olham tudo, né? Até que chegou o dia da ultrassom morfológica. A primeira que eu fiz foi a primeira dos 3 meses de gestação foi a da translucência, para saber se ela tinha alguma síndrome, algum probleminha. Não deu tudo certo. E aí depois a que tinha que fazer era da morfológica, que é para saber se estava com os órgãos todos muito bem formados. Eu acho que é basicamente para medir tudo, o crânio, o abdômen. Porque com 22 semanas o bebê já tem uma forma, né? Até antes não tem tanta. Então eles pedem para ser com 22 semanas a morfológica. Eu não tinha contado para quase ninguém da gestação, justamente por conta dos sangramentos e do aborto anterior. Eu não tive coragem para contar, eu segurei muito. Inclusive, minha família toda descobriu da gestação só depois das 22 semanas mesmo. E eu quase não contei com 22 semanas porque aconteceu um outro problema. Além de todas essas situações, que era a questão de estar repondo hormônio, o meu sangramento realmente melhorou depois dos 3 meses. Era muito pouquinho, se tinha, quase não tinha. Depois de 3 meses ficou quase sem nada de sangramento e até ficar sem nada mesmo. Então passou, realmente, o pólipo sangrou por um tempo, mas depois passou. E eu sabia que o sangramento era pólipo, então saiu assim um peso de cima de mim quando eu soube que era um pólipo. E aí chegou na ultrassom morfológica e aconteceu um problema. Além desse problema que aconteceu, eu tinha também diabetes gestacional, ou seja, eu tinha que tomar muito cuidado com açúcar na gestação, eu não podia, eu tinha que ficar furando meu dedo toda a refeição e risco para hipertensão, então eu tinha que ficar avaliando minha pressão o tempo todo também. Então, assim, se eu tinha sangramento, eu sabia que era pólipo. Gente, eu não voltei na emergência. Eu saí fora desse negócio de emergência. Emergência é desesperador. Eu fui naquelas primeiras vezes, mas depois nunca mais fui também na emergência da maternidade, tá? Eu segurava ao máximo para ir numa emergência, justamente por tudo que eu passei, por tudo que eu ouvi, né? A frieza dos médicos de emergência, eu realmente não fui mais. E aí eu cheguei lá para fazer a morfológica também. Eu sempre tremi muito para fazer. Eu só não fiquei nervosa nas últimas ultrações. Nas primeiras ultrações, até 22 semanas, 28, até 30 semanas eu fiquei muito nervosa. Nervosa de ficar com a mão gelada, de aumentar minha pressão, de ficar com palpitação, é horrível. Mas enfim, né?
Cheguei lá, fiz a outra. Nessa mesma médica que media o meu pólipo, o meu colo. Quando a médica fez na barriga, na verdade ela sempre fazia transvaginal antes da barriga, acho que era isso. Ela, quando entrou com a transvaginal, ela já falou, nossa, ela falou assim, nossa, você nem podia estar andando. Eu falei, como assim? Eu realmente fazia um certo repouso, mas não, nada absurdo, né? Eu, como assim? Eu fazia o repouso por conta do pólipo, né? Na verdade, o seu colo não tem nenhuma medida. O colo do útero de uma mulher grávida precisa estar acima de 2,5 centímetros. Ou seja, ele tem que ter um comprimento para chegar no útero, né? Para chegar no saco gestacional. Ela falou que eu não tinha nenhum colo, nada. Ela falou, eu tô tentando ver para dizer para você que você tem algum colo, mas você tá totalmente apagado o seu colo, não tem colo. Como é que você veio andando até aqui? Eu falei, não sabia de nada, né? Eu tinha feito a última outra 15 dias atrás, ou tempo atrás, tava meu colo tava com 4,5 centímetros. Tava enorme meu colo, era para ter no mínimo 2, eu tava 4. E tinha sido acho que 3 semanas antes ou 4. Aí, 3 semanas antes dessa outra, ela tinha dado 4 centímetros. Ela, mas não, olha, seu colo tá extremamente apagado, não tem colo. Você tem, para ser legal com você, eu vou dizer que você tem 0,6 centímetros de colo. Você não pode nem andar. Se você andar, corre o risco do seu bebê escorrer pela sua perna e você ter ele na rua. Né? E isso é muito bom de ouvir, né? Depois de tudo que eu passei, é ótimo de ouvir. Aí ela falou assim, bom, deixa eu fazer agora para ver como é que tá o bebê, né? Nessa hora eu já nem estava escutando mais nada. Ela falou que ia me deixar deitada e ligar para meu obstetra ali na hora. Nessa hora, gente, vocês vão ver que Deus realmente, ele é muito bom pra gente, sabe? Meu testemunho de Deus na minha vida começa nesse momento exatamente. Já começa desde o início, mas nesse momento eu realmente senti a presença dele. Independente de qualquer religião, tá, gente? Eu tô falando realmente da presença de Deus. É, ela viu lá na ultramorfológica, mediu tudo da Marina. A Marina tava ótima, perfeitamente, mas ela tava colada. Tadinha, dá até uma pena de lembrar disso. Mas a cabecinha, as perninhas dela, se não me engano, o corpinho dela tava. A bolsa, né? A placenta, a bolsa tava tudo colado assim já para sair no colo. A placenta tava para cima, mas o saco tava colado assim para sair pelo colo abaixo. Então não tinha nenhum espaço, ela já estava praticamente sendo expulsa ali já. E eu não sentia nada, não sentia dor, não sentia contração, não sentia nada. Para falar a verdade, eu estava sentindo umas 10 contrações de treinamento, mas dizem que era normal, não diziam que era uma coisa ruim. A contração de treinamento é que o meu útero dava uma endurecidinha, assim, sabe? Eu sentia endurecer a barriga, minha barriga já estava começando a aparecer, e aí eu senti endurecer, assim, minha barriga, onde é o útero, mas endurecia alguns segundos e melhorava, era muito rápido. Então, as contrações de treinamento. E a médica tinha dito que era normal, então eu estava tranquila em relação a isso. Era tudo que eu sentia. Na morfológica estava tudo bem, então ela falou: olha, eu vou ligar para a substetra agora, que foi Deus, nesse momento foi Deus, tá, gente? Eu vou ligar para a médica da ultrassom, ligou para minha obstetra, elas se conhecem, né? Ela ligou para minha obstetra para falar minha situação, né? Falou com a obstetra. E aí minha obstetra e ela negociaram, ligaram urgente para uma clínica para eu colocar. Ela falou: ó, você não pode fazer uma curetagem, uma cerclagem. Você não pode fazer cerclagem, que é costurar o colo do útero. Que quem tem incompetência istmo-cervical, que era o meu caso ali, né? É diagnosticado como incompetência istmo-cervical, quem tem colo abaixo de 2,5 centímetros. Tem gente que tem 2,2, 2,3, tem gente que tem 2,5 e é considerado incompetência às vezes. Tem gente que tem 1,8, mas eu não vi nenhum caso com 0,6. Eu não vi, gente. Eu pesquisei, não vi. Ela falou, ó, 0,6 centímetros a gente costurava e abrir, vai romper a bolsa. Porque a bolsa realmente estava coladinha assim na saída do colo. Ela tava assim, ó. Vai abrir a bolsa, se costurar, vai abrir, vai romper e o bebê vai nascer. Vai ter que nascer. Então, cerclagem não é o seu caso. Seu caso é repouso absoluto, ou seja, ficar no leito mesmo, até conseguir colocar um anel. Colocar alguma coisa que dê uma travada ali no seu colo.
E elas ligaram, elas conversaram, discutiram o meu caso, e até que nesse momento a secretária lá da médica conseguiu agendar a colocação de um pessário, que é o que salvou a vida da Marina, para falar a verdade, além de Deus, né? Deus que foi o principal salvador, mas a parte técnica, científica foi o pessário. O pessário é um anel que eles colocam, não precisa ser em hospital, infelizmente não pode ser com anestesia, porque a anestesia ela relaxa o colo do útero e aí pode dar merda, né? Pode fazer nascer o bebê. Então, o pessário é um anel que coloca ali como se fosse numa sala de exame de imagem. Não foi nessa, porque essa médica falou que não colocava, foi numa outra clínica, mas a médica que colocou fez uma ultrassom para se guiar e depois tirou a ultrassom e pegou o anel. Vou mostrar para vocês como é que é o anel. O meu foi dessa marca aqui, ó, Ingamed, mas depois eu vi que tem outra marca também, tá? Ó, o nome disso aqui, ó, Pessário. Eu guardei, obviamente, né? Não porque não quero engravidar de novo, não, mas eu guardei por recordação mesmo. A médica tirou no parto e eu guardei. É um anel, tá vendo, gente? É um anel de silicone, só que não é um silicone molinho não, tá, gente? Ó, é um silicone duro, tô fazendo força, tá? Esse anel, a médica pega assim, dobra assim, tá? Aqui tá a vagina, né, digamos assim. Ela vem assim, eu não tô conseguindo achar a posição. Ela vem com isso aqui, insere com a mão dela praticamente toda lá dentro da vagina da gente e posiciona isso aqui no colo do útero e solta. Aqui, onde vocês estão vendo esses dentinhos aqui, o colo, ele passa por aqui, ó, por esse meiozinho. E isso aqui estrangula, esses dentinhos aqui vai estrangulando o colo, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pessário. Esse é o que salvou a vida, esse especificamente salvou a vida da Marina. Vem aqui uma instrução, assim, muito... Aqui tem até a foto de como é que ele funciona, tá vendo, ó? Tá vendo como é que coloca, ó? E aqui coloca aqui, e ele fica assim, ó, o bebezinho fica aqui e ele segura o colo. Gente, dói? Não dói? Dói. Dói muito, tá? Tem mulher que relata que não dói. No meu relato, eu vou dizer que dói, mas vale a pena. É uma dor que vem ali naquele momento só, né? E depois também vem uma dor, mas naquele momento é a pior, porque é sangue frio. Então, tipo, pra quem não tá acostumada com nada disso, ninguém tá, né? Dói muito, dói pra caramba. Arde e dói. Mas era aquilo que eu queria meu bebê, eu não queria perder minha filha. Então, era que ia salvar a Marina. Então, eu aguentei a dor. A médica tentou uma vez, a médica inclusive falou assim: olha, você tem muito pouco colo do útero, eu não sei se eu vou conseguir colocar, porque eu não tenho margem. Você imagina, eu não tenho colo. Aí, normalmente para colocar, você tem uma margem de colo, nem que seja de 1 centímetro. Ela falou: você não tem nada. Eu não sei se eu vou conseguir colocar. E aí ela, de fato, tentou uma vez e não conseguiu. Eu me contraí toda também, eu gritava de dor, assim. Eu não gritava, mas ficava desesperada de dor. E ela não conseguiu colocar. E aí ela falou, respira fundo, vamos tentar mais uma vez. Aí foi de novo. Ela pegou e foi de novo. Na segunda vez, assim, foi a minha salvação, a salvação da Marina, foi Deus, foi tudo. Ela conseguiu colocar o pessário, eu juro, sabe? Eu não sabia se eu chorar, porque era tudo muito novo. Eu não sabia que eu tava com colo curto. Eu pintei o quarto da minha filha umas semanas antes. Pra mim tava tudo bem, eu só tinha um pólipo. Mas tinha tudo. Naquele dia eu descobri tudo e mais um pouco. Então, esse pessário foi lá, foi colocado. Ela logo depois do pessário me deu um presente, né? Essa aqui foi a clínica que eu coloquei, tá? Muito boa a clínica, médica excelente. Ela colocou aqui, fez uma outra morfológica. Aqui ela me deu aqui uma instrução sobre o pessário. Ela explicou para mim que o pessário, ó, aqui vem tudo explicadinho, né, de como cuidar do pessário. Aqui tem até a fotinho, mas eu depois tirei, né, e como que fica, né, no colo do útero, ó. E ela me explicou que poderia ter muitos escorrimentos, mas que não era a bolsa estourando não, que era normal. De fato, eu tive muito corrimento, assim, era sujando calcinha o tempo todo.
né? E era assim, o escorrimento, ele ficava um tempo sem sair e de repente saía tudo. Eu acho, sinceramente, o que que acontecia? Isso aqui é como se fosse uma panelinha, né? E aí, para mim, acumulava a secreção aqui, ó, nessa parte aqui, e aí, de repente, o meu colo mudava a posição, aí saía, escorria um monte de líquido. E além de tudo, eu tinha prisão de ventre. Então, quando eu conseguia ir ao banheiro, eu ficava fazendo força para ir, eu ficava desesperada disso aqui arrebentar. Mas não arrebentou, gente. Graças a Deus. Então, assim, esse aqui é o laudo, né? Que é do laudo. Ela faz uma ultra, ela fez, no caso, ela fez uma ultra morfológica, né? Eu saí de um, fiz a morfológica e depois fiz a outra no mesmo dia, né? E nessa ultra morfológica a bebezinha tava ótima, placenta grau zero, batimentos de 144 BPM, movimentos fetais preservados. Sabe quanto ela tinha? 529 gramas. Ou seja, se ela nascesse ali, ela não ia sobreviver. Um bebê de 500 gramas não sobrevive. É muito raro mesmo sobreviver. Mas enfim, ela estava bem. Eu consegui até uma coisa que eu não tinha conseguido. Porque esse local que eu fazia o ultrassom antes, as imagens eram muito ruins. Eu nunca conseguia ver o perfil da minha filha. E nessa, ela me deu esse presentinho aqui, gente, olha. Ela fez uma 3D rapidamente. Ela disse que não ia ficar muito bem, aqui o rostinho da Marina. Ela disse que não ia ficar muito bem porque a imagem, o bebê não tá com muita gordura no rosto. Então não define muito, mas para mim definiu totalmente. Era o máximo que eu tive, assim, de fotinho da Marina, né? As outras não ficavam boas mesmo. Quando ela colocou o pessário, meu colo tinha 0,6 centímetros, mas o pessário, quando ele entra, vou mostrar aqui para vocês de novo a foto. Quando ele entra, ele empurra para dentro um pouquinho, tá vendo? Então, ela ganhou um pouquinho de colo, ela conseguiu que o meu colo fosse de 0,6 centímetros para 1,6 centímetros, ou seja, graças a Deus saiu do 0, né? Foi para 1,6. Mesmo assim, eu não encontrei relato nenhum de casos iguais ao meu. Eu só encontrava de pessoas que colocaram pessário com 2,1 centímetro, com 1,8 e fez 3 centímetros quando colocou. Eu não vi nenhum caso de pessoas que colocaram e ficaram com 1,6 centímetros. Era realmente muito raro o meu caso. Logo depois que coloca o pessário, a gente sente uma dor chata, mas é uma dor de como se fosse assim, apertando alguma coisa lá dentro. É essa dor que eu senti. Senti dor para fazer xixi, cocô nem se fala, gente. Eu não fiz, eu fiquei constipada um bom tempo, assim. Eu tive que tomar medicação para poder conseguir fazer número 2. Mas a parte do xixi, toda vez que eu ia fazer xixi, eu sentia um aperto, assim, como se fosse estrangulando alguma coisa. Não é estrangulando, mas como se fosse apertando, assim, alguma coisa lá dentro. E doía, doeu por 4 dias. 4 a 5 dias, assim, doeu. Depois disso também eu passei a não sentir mais. A gente não sente mais o pessário, a gente só sente de vez em quando é incômodo, mas é muito raro eu sentir, eu não senti nada, é como se estivesse tudo bem lá dentro, né? E aí, poxa, isso já foi uma coisa assim que me deixou muito mais tranquila, apesar de eu ainda estar muito apreensiva. Chorei muito, porque foi um baque muito grande descobrir tudo isso, né? Eu descobri e era isso, tinha que fazer, tinha que agir na hora. Se eu não agisse, eu poderia ter perdido a minha bebê, poderia estar andando e ela descer, como a própria médica da ultrassom falou, sua filha pode cair a qualquer momento pelas suas pernas. Foi isso que ela falou para mim, isso que podia realmente acontecer e isso que eu vi acontecendo. Então, os cuidados que eu tinha que ter com o pessário era não deixar realmente constipar muito tempo, porque eu tinha problema de constipação, mas não deixar constipar muito tempo, porque quanto mais constipado, mais força você faz para evacuar e não pode fazer força. Repouso absoluto ou relativo, mas né, minha médica a princípio pediu absoluto, depois ela me liberou para algumas coisas e eu de fato não fiquei fazendo repouso absoluto, porque faz mal para a cabeça e faz mal para o corpo. Vou explicar por quê. E ela também, outro cuidado é evitar infecção urinária, tá? Infecção urinária leva tudo por água abaixo. Então foram os 3 cuidados principais que eu tive que ter. Infecção urinária, sempre ter muito cuidado com asepsia, com cuidado com não sentar em nenhuma privada, com aquele cuidado normal de infecção urinária e fazer exame de urina de tempo em tempo, eu ficar fazendo, sei lá, de
mês em mês, às vezes de 15 em 15 dias eu fazia exame de urina. Febre, eu sempre estava vendo a minha temperatura, né? Pandemia rolando aí, também é arriscadão. E a parte do intestino, eu já vinha fazendo isso, tomar tamarine, medicação para me ajudar a ir ao banheiro. Então, essa foi a situação do pessário, foi assim que aconteceu. E assim que eu coloquei, eu chorei muito mesmo. Eu tava com 22 semanas, eu tinha ainda pela frente pelo menos 18 semanas, né? Mas de 15 a 18 semanas para nascer um bebê viável, um bebê bem, né? E a médica falou o seguinte para mim: olha, eu vou falar para você as nossas metas. O neném não pode nascer antes das 28 semanas. Vamos tentar segurar até 28. É a primeira grande meta. Se nascer com 25, a gente ainda consegue um tempo dele, consegue na UTI neonatal manter esse bebê vivo. Mas antes das 25 semanas, seu bebê não pode nascer de jeito algum. Então, você tenta fazer um repouso maior, tenta cuidar maior nesse período até 25 semanas, né? E depois disso, a nossa primeira meta é 28 semanas, depois a segunda meta é 30, depois 32 e com 34 a gente já tá indo bem, com 36 eu posso tirar o neném de você, posso fazer um parto, né? E eu não tinha, depois de tudo que aconteceu, e por conta da diabetes e outras questões, eu não tinha pretensão mais de ter um parto normal, tá, gente? Eu não queria colocar em risco, eu tinha medo do meu corpo não ser capaz de um parto normal, justamente por conta de tudo que eu passei, daquela perda que eu tive, de tudo que eu tinha passado. Eu não queria mais sofrer nenhum risco, eu só queria simplesmente que cortasse e tirasse o neném em segurança. Era a minha maior preocupação, era minha filha, nem era vivenciar nada especial de parto, assim. Mas de qualquer maneira foi muito especial. Eu sempre quis o normal, mas realmente não deu para mim, não foi o meu caso. E aí ela falou: vamos tentar levar até 36. Com 36 eu já posso tirar o neném, porque já vai ter mais de 1 quilo e tal. O bebê tem que ter mais de 1 quilo para sair, porque antes disso tem tudo fica mais complicado na UTI neonatal, né? Enfim, fica tudo mais difícil. E aí foi assim, né, gente? Cheguei em casa com 22 semanas, com um pessário encostado lá dentro do útero, doendo. Ela falou que os primeiros 15 dias do pessário são os dias críticos. Depois que passa 15 dias e não acontece nada, é porque seu corpo leu aquilo, aquela informação e está adaptado ao pessário. Então, assim, não podia acontecer nada comigo em 15 dias. Então, o repouso foi realmente mais intensificado nesses primeiros 15 dias. Então, quando eu fiz 24 semanas, eu fiz uma outra ultra, só saía de casa para fazer outra. Nessa primeira ultra que eu fiz, que foi quando eu saí de casa a primeira vez, depois que eu coloquei o pessário, eu quis ir deitada no carro, de tanto medo que eu tava de andar, de fazer as coisas. Na verdade, eu não tava deixando de tomar um banho em pé, de ir numa cozinha, mas eu tava evitando o máximo andar. Quando eu saí de casa fazer essa primeira ultra, eu saí deitada dentro do carro. Eu pedi pra deitar dentro do carro, mas no meio do caminho me deu vontade de vomitar do caramba, porque você imagina, você tá grávida, deitada no banco de trás, com o carro fazendo assim, e eu moro distante, então eu tinha uma estrada que tinha bastante buraco assim, mas eu saí. Eu falei, chegou no meio, eu tava tonta, quase querendo vomitar, eu fui pro carro, fui pra frente, sentei normal, e eu falei, não, seja o que Deus quiser, eu vou sentada. Né? Porque o medo de estar sentada é que você está pressionando mais ali o colo do útero, né? No sacolete do carro. Uma coisa que eu queria falar para vocês em relação ao meu repouso, porque é uma coisa que as pessoas. Eu pesquisei muito na internet e eu não vi ninguém assegurando a respeito do repouso. É claro, cada um sabe o que faz, cada um assume o risco do que faz. Eu assumi o risco do que eu fiz, tá? A médica me pediu repouso semi-absoluto e eu fiz repouso semi-absoluto. Mas assim, eu vi muita gente na época falando que não levantava para ir fazer xixi. Isso aumenta o risco de infecção urinária. Se você fica fazendo xixi numa comadre, se você não faz uma asepsia correta lá das suas partes íntimas, você vai aumentando o risco de infecção. Então, gente, não faça isso. Se você estiver fazendo repouso para o pessário, para a cerclagem, não faça xixi na cama, não, nem na fralda, a menos que o seu médico te recomende. A orientação de médico a gente tem que seguir. Mas se o médico liberar você para um semi-absoluto, faz xixi na privada, limpa direitinho, entendeu? Cocô também, faz sentada numa privada, não faz cocô deitado na cama. Comer.
Não comam deitada, gente. Comer deitada pode fazer o seu esôfago regurgitar e você pode ter uma broncoaspiração ou o seu esôfago para de trabalhar direito, sabe? Se você não está internado no hospital, não coma. Nem internado você come deitado, para falar a verdade. Você tem uma inclinação. Se você não tem uma cama hospitalar, gente, não fique deitado o tempo todo. Levanta, vai ao banheiro, vai tomar um banho, tome em pé, deixa a água cair de cima para baixo. Não fiquem fazendo banho de gato, que isso infecciona, isso faz o corpo, a pele não sai, entendeu? Você fica com a pele suja. Então, assim, são dicas que eu dou. Claro, você assume o risco disso, né? Porque você ficar em pé é arriscado. Tomar banho em pé no banheiro ao invés de sentado. Isso fica a escolha de vocês. Eu tomei em pé, mas muitas meninas geladas não tomam banho sentado. Ok, por isso também. Você tá no banheiro, pelo menos, porque eu vi gente tomando banho só lá, nem lavar cabelo, sabe? Tomando banho dia sim, dia não. E aquilo lá embaixo, sua flora, né, bacteriana, vai ficando mais acumulada e pode infeccionar. E aí pode dar uma infecção urinária. Tá? Outro risco que você tem de ficar deitado acamado o tempo todo, se você não toma heparina, é uma trombose, tá? Porque você não movimenta o corpo, você pode perder o seu tônus muscular também, sua perna pode ficar, sabe, você perde o movimento. Então, gente, a menos que você não tenha tido, a menos que você tenha tido como é que fala, uma perda de líquido da bolsa, que você precise realmente um repouso absoluto, a menos que você não esteja no hospital. Porque o hospital, ele tem recursos para te manter ali deitada numa cama, no leito, né, que eles chamam, acamada. Agora, se você está em casa e não está com recurso de um profissional de saúde, não fiquem deitados o tempo todo. Se vocês tiverem repouso, façam um repouso semi-absoluto, tá? Isso sob orientação do seu médico. Conversa com o seu médico. Primeira coisa, olha, doutor, tem que ficar realmente deitado o tempo todo? Com certeza o seu médico vai falar, não, você não vai ter que ficar deitado, você pode fazer xixi, você pode fazer cocô, você pode comer sentada, né? Eu comi sentada na cama por uns 15 dias. Depois eu passei a comer às vezes sentada na mesa, mas a maior parte do tempo eu comia sentada na cama, tá? Eu não comia deitada, eu comia sentada, mas na cama. Então isso é uma escolha, uma opção que eu fiz. Você pode comer sentada no sofá também. Você pode ficar deitadinha no sofá, não precisa ficar deitada na cama o tempo todo. Você tem um sofá na sua casa? Deita um pouquinho no sofá, inclina, só tenta diminuir a pressão ali, né, no colo do útero. Então, assim, isso é a minha dica sobre repouso. Eu vi muitas pessoas falando, condenando essa questão de repouso semi-absoluto, falando, ah, não, você tem que ficar deitado o tempo todo. E eu bati o pé e falei, não vou fazer repouso absoluto, porque eu sei que isso me faz mal. De alguma forma vai acabar me fazendo mal. E de fato faz mesmo, tá, gente? Então, a menos que o seu médico oriente, você fazer o repouso absoluto. Fala, não, você tem que fazer o repouso absoluto, não tem escolha para você. Você fala, então, doutor, você pode me internar? Porque repouso absoluto é melhor fazer internado, sabe? Não fazer em casa. Enfim, né? Voltando dando continuidade a pessário, o sintoma que eu tive era que acumulava o líquido e depois de um tempo saía de uma vez só. E aí ficava aquele borra branca na calcinha, saía muito transparente, né? Que acumulava aquele líquido e ficava uma borra branca. Parecia até que a minha bolsa tinha rompido. Toda hora eu sentia que a minha bolsa estava rompendo, porque eu fazia xixi e escorria líquido, sabe? Mas nas outras, eu fazia ultra de 15 dias e nas outras não acusou nada de perda de líquido. Tava normodramina, acho que fala assim. Então, gente, mediu o meu colo do útero até 30 semanas. Depois eu não deixei mais medir, porque para mim medir colo do útero era indiferente. A própria médica falava é indiferente medir, porque você tem 1,6 ou tem um 0, pouco, não tem nada que ser feito. Você já está fazendo pessário, repouso, ultragestão. Então, né? Isso é outra coisa que eu tenho para falar. Eu usava ultragestan 600 miligramas por dia, tá? Eu usei muito alta a dosagem de ultragestan. Tive que usar também uma medicação para infecção na vagina, como se fosse um fungo, porque eu relatei que tinha uma coceira e saía muito líquido. Aí a médica passou um antibiótico. Ah, sim, porque também tinha uns sludge na minha outra, que é um barrozinho que se forma dentro do saco. E esse barro pode causar uma infecção e aí também dá parto prematuro. Tem muita coisa que pode causar parto prematuro, tá? Isso era uma das questões. Então ela me passou uma medicação que colocava na vagina e eu vou deixar aqui, acho que o nome, eu não me lembro de cabeça o nome, mas era uma medicação que ardia horrores.
Tinha que colocar lá dentro e aguentar a ardência. Era muito forte a ardência, tá? Mas enfim, foram 7 dias colocando essa medicação e passando troquiene também. Então, gente, foi isso. Assim, o que que eu fiz para superar essa situação? Nem de chorar muito, porque eu me permitia sempre chorar, e apesar de pedir desculpa à minha bebê por estar chorando, mas eu tinha que chorar, tinha que pôr para fora. E ela se mexia, gente. Quando eu chorava, ela mexia mais, eu sentia ela mexer mais, então era muito bom. Ela sentia ela mexer. Eu me acalmava ouvindo o coração dela todo dia. Eu usava um aparelhinho de Doppler fetal que você compra assim, da marca G-Tech. São recordações que eu nunca vou me abrir mão, sabe, gente? Esse aparelhinho eu botava na minha barriga, assim, mais ou menos na altura que deve ficar o coraçãozinho dela, todos os dias, de manhã e de noite eu escutava o coração dela. Às vezes até de tarde, quando eu ficava neurótica, eu escutava o coraçãozinho dela. E eu ficava deitada o tempo todo, assim, só levantava para fazer as coisas que eu falei, mas a gente acabou a parte do tempo deitada, então a gente pensa muita coisa, né? E uma outra coisa que me ajudava muito, eu ficava vendo vídeo, por isso que eu vim trazer esse vídeo para vocês, de coisas que deram certo e vídeo de coisas que deram errado. Por que eu via de coisas que deram errado? Porque eu queria me preparar. Por exemplo, eu via vídeo toda semana eu via vídeo relacionado à semana, a um parto na semana que eu estava grávida, vamos dizer assim. Com 22 a 24, eu não vi nenhum caso quase. Eu acho que eu vi um caso, dois, de bebês prematuros extremos dessa fase. Mas depois das 24 semanas, eu vi vários lá fora, nos Estados Unidos, fora do país, né, aqui do Brasil. E aí eu ficava vendo semanalmente um vídeo, ou todo dia praticamente, eu via um vídeo de um bebê que tivesse nascido naquela fase gestacional que eu estava, ou seja, estava com 24 semanas, eu vi um bebê que nasceu com 24 semanas. Por que que eu via isso? Porque eu queria me preparar, se a minha filha nascesse antes, se fosse um bebezinho de UTI, eu queria me preparar para o que eu ia encontrar, o tamanho que ela ia nascer, como ela era a estrutura dela, como que ia ser, quais eram as invasões dela, que se ela ia ter um acesso venoso, uma PIC, um CPAP, uma intubação, o que que eu ia ter que lidar para poder dar força a ela, sabe? Então eu queria saber o que que eu tinha que lidar todo dia se ela nascesse naquela fase. Então, todo mês, todos os dias, quando a gente põe um pessário, quando a gente tem um risco de colo curto, cada dia é um ganho, cada semana é uma alegria, né? Cada semana de gestação é uma alegria. Então, cada dia que passava, cada semana que passava, eu comemorava. E eu via o que poderia acontecer, porque ela poderia nascer a qualquer momento. Se eu entrasse em trabalho de parto, se o pessário saísse, né? Porque poderia, de repente, é muito difícil, mas tem gente que desloca, né? Tem gente que tem infecção, poderia acontecer qualquer coisa. Então, todos os dias eu, eu tinha o medo dela nascer. Era isso que ia acontecer comigo. Então eu vi o que ela poderia ter. Então com 25 eu vi que os nenéns com 25 ficam tantos dias na UTI neonatal, né? E depois vão ter alta, ou normalmente eles têm alta às vezes com um tubinho de oxigênio, outros com sonda, é, alimentação enteral. Eu ficava vendo tudo isso, eu via tudo que eu poderia ter que lidar. Com 26 foi indo. Quando chegou a 28 semanas, olha, gente, a alegria que eu sentia, a médica também me deu um sorriso, tipo, chegamos, né? Quando chegou 28 semanas, eu tava no céu, eu sabia, gente, se meu bebê fosse para UTI, poderia ter um hematoma, poderia ter... Era assim que eu pensava, gente, toda semana eu pensava no que poderia ter. Mas era pelo menos menos invasões, eu ficaria menos tempo, né? E aconteceria isso. Então eu ia acompanhando. Quando chegou a 30 semanas, a alegria foi muito maior. Eu nem acreditava, sabe? A barriga já estava aparecendo bem, eu sentia ela mexer super forte. E a Marina estava super bem, todas as outras, a Marina sempre super bem, sabe? E quando chegou a 32, eu relaxei do repouso, assim, praticamente fazia tudo, só não pegava peso, mas eu andava em casa, fazia as coisas. Trabalhava, né? Porque eu trabalho com a arte reborn, então eu precisava ficar aqui trabalhando bem. 34 semanas eu também comecei a ficar mais solta, mais tranquila. Quando a bebê fez 2 quilos, 1 quilo, quando ela fez 1 quilo foi uma alegria. Quando ela fez 2 quilos, era por quilo, né? Era uma alegria maior. E ela chegou a 3 quilos, gente. Eu cheguei a 37 semanas de gestação. A gravidez foi bem depois disso, não aconteceu mais nada.
A glicemia ela se manteve bem, né? Então a parte de diabetes gestacional não evoluiu para pior. A parte da pressão aumentou um pouquinho no final, depois das 36 semanas aumentou mesmo. E quando chegou a 37, a médica falou: olha, quando chegou a 36, a médica falou: olha, vamos tirar ela semana que vem. Aí eu, claro, doutora, e porque uma coisa só preocupou que a minha placenta estava amadurecendo muito rápido. Então poderia ser um risco. Eu não queria mais nenhum risco, sabe? Então quando ela falou, podemos tirar, vocês querem tirar com 37 ou com 38? Eu com 37. Eu nem queria, ela estava bem formada, eu tomei injeção de corticoide com 28 semanas e até me deu umas reações, né? A glicemia foi lá em cima, eu tive placas no corpo, coçou meu corpo todo. Mas Celestone o nome, ela é importante para amadurecer o pulmão da Marina, era importante para amadurecer o pulmão da Marina, então eu tomei, foram 2 dias tomando, e ela estava super bem, Marina estava super direitinho, com 3 quilos já praticamente, e ela falou, vamos tirar, ela falou, então vamos marcar para 37 semanas, então assim, eu vou fazer um relato do parto para vocês, mas foi isso, ela nasceu super linda, super saudável, minha filha foi salva pelo pessário, né, por Deus, pelo pessário, e depois de muitos sofrimentos, muitos sangramentos, eu sou muito grata por tudo. Vou mostrá-la para vocês agora. Gente, esse aqui é meu milagrinho, que eu tanto falei que tá querendo rir pra mamãe. Hoje ela já tem 2 meses. Olha como ela é grandona, saudável, né, meu amor? E foi graças ao pessário e a Deus que ela tá aqui, depois de tanta... tá rindo. Depois de tanta coisa que a gente passou. É isso, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo para vocês. E deixem aqui os comentários de vocês, porque a experiência de cada um é muito válida e muito, muito importante para quem está aqui assistindo esse vídeo.